Ao redor de 2.500 anos atrás, aproximadamente, agrupamentos maiores de 300 pessoas passaram a ocupar a área dos atuais municípios da Bacia do Paraná: Ivaí, Paranapanema, Pirapó, Bandeirantes e Tibagi. Tratava-se de uma das frentes de ampla expansão dos povos falantes da língua guarani, que vinha ocupando sistematicamente o território do atual Mato Grosso do Sul e dos canais do rio Paraguai e Paraná, a partir da bacia dos rios Madeira e Guaporé, em Rondônia. Esses agrupamentos possuíam uma matriz cultural em comum, que assegurava a reprodução e a manutenção de uma estrutura similar em termos linguísticos, socioeconômicos, políticos, religiosos e materiais. A partir de 1500, os brancos europeus começaram a chegar na região, já habitada pelos guaranis. Em 1520, tivemos notícias da primeira expedição branca cruzando o interior do Paraná, rumo ao Paraguai e ao Peru. Em meados do século XVI, os espanhóis fundaram as primeiras cidades nos territórios guaranis a leste do rio Paraná. Em 1588, os padres Manuel Ortega, Juan Salone e Thomas Fields percorreram a região do Guairá, visando conhecer o potencial humano para futuros trabalhos missionários, a exemplo do que já ocorria na costa do Brasil desde 1549. Informaram aos seus superiores a existência de milhares de índios guarani na região. Reconheceram uma série de peculiaridades culturais, sociais e políticas que seriam úteis alguns anos depois. Era o início das atividades religiosas no Guairá, onde os conquistadores passaram a veicular os elementos básicos de uma cultura através dos padres jesuítas. Os padres da Companhia de Jesus fundaram junto com os índios 16 reduções nos vales do rio Paraná, Iguaçu, Piquiri, Ivaí, Paranapanema e Tibagi. Instaladas no Vale do Paranapanema estavam as reduções de Nossa Senhora de Loreto e Santo Inácio de Ipaumbucu. Todas foram destruídas pelas invasões dos bandeirantes paulistas no final da terceira década do século XVII, menos Loreto e Santo Inácio, que foram abandonadas pelos jesuítas. Destruídas as reduções no Guairá, se dispersaram pesquisas arqueológicas na área da redução de Santo Inácio. Os vestígios da redução jesuítica de Santo Inácio foram descobertos em meados do século XIX, quando o governo do Império resolveu instalar no Vale do Rio Paranapanema colônias indígenas. Alguns anos depois, a topografia da área foi descrita detalhadamente pela primeira vez pelos engenheiros Joseph e Franz Keller, que faziam estudos à navegabilidade dos rios Ivaí, Paranapanema e Tibagi. Este estudo revelou que a redução ocupava uma área de 219 mil metros quadrados. A área construída foi estimada em 16 mil metros quadrados, sendo composta por igreja, colégio, cemitério, praça, fornos e casas dispostos em ruas e quarteirões. Em meados da década de 1920, a região foi demarcada para fins de colonização pelo engenheiro Manuel Firmino de Almeida. As ruínas eram visitadas com frequência por moradores das cidades e zonas rurais próximas e por pessoas do estado de São Paulo, que regularmente procuravam terras para comprar na região. Denúncias de sua depredação foram feitas, porém, nem o estado do Paraná, nem o governo federal se preocuparam em isolar o sítio e promover prospecções arqueológicas. Entre os anos de 1961 e 1963, Odemar Blasi, professor da Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Museu Paranaense, realizou um novo levantamento topográfico e pesquisas arqueológicas. Nesta ocasião, ele efetuou escavações e prospecções que evidenciaram as estruturas arquitetônicas e a ocorrência de materiais cerâmicos, líticos, conchíferos e ósseos. Em princípios de 1970, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, PRONAPA, realizou levantamentos no Vale do Paranapanema, registrando os restos das paredes das habitações da antiga redução.
assim como fragmentos de telhas, vasilhas cerâmicas e ferramentas de pedra e metal, indícios de intensas relações interculturais entre indígenas e populações não indígenas. Novas pesquisas foram realizadas na década de 80, financiadas pela Companhia Energética de São Paulo, CESP. Ela se enquadrava no projeto arqueológico Rosana Taquarussu, já que a área da redução de Santo Inácio está situada no trecho atingido pelo reservatório da usina hidrelétrica de Taquarussu. O trabalho resultou na localização de 13 sítios arqueológicos pré-históricos e históricos no município de Santo Inácio, reconstituindo a população humana em uma faixa temporal situada entre 6.165 a.C. e o século XVII. Dos sítios históricos pesquisados, um correspondente à redução jesuítica de Santo Inácio, a colônia indígena de Santo Inácio do Paranapanema, e 2, a sítios neobrasileiros, entre os períodos pré-cerâmicos, estão datados de 6.165 a.C. e os da tradição Humaitá, um pouco mais recentes. O material cerâmico foi atribuído a populações Guarani. Uma grande quantidade de material arqueológico foi retirado do local dos sítios, parte dele por curiosos e pelo Sr. Benedito Alves de Almeida, um arqueólogo amador local, e depositados em uma sala da Prefeitura de Santo Inácio. Uma outra parte desse material foi retirado pelos arqueólogos que ali realizaram prospecções e foram levados para os laboratórios da UFRPR e USP. No entanto, ainda existem grande quantidade de fragmentos cerâmicos e artefatos líticos, tanto nos sítios localizados como nos seus entornos, acima e abaixo da linha de inundação da represa de Taquarussu. Hoje, por volta de 2/3 do sítio da redução de Santo Inácio Mini encontram-se efetivamente submersos. O acervo arqueológico depositado na Prefeitura de Santo Inácio. A convite da Prefeitura de Santo Inácio, a equipe do LAF, Laboratório Arqueologia, Etnologia e Etnohistória, da UEM, iniciou em 2005 um trabalho de levantamento do acervo do Sr. Benedito Alves de Almeida, de caráter colecionista, e coletando com o intuito da criação do Museu Histórico e Missões de Santo Inácio. O acervo arqueológico denominado Museu Histórico e Missões de Santo Inácio é composto por material produzido por populações pré-cerâmicas, 6.000 anos aproximadamente, populações indígenas Guarani, 1610 e 1632, padres jesuítas da redução de Santo Inácio, 1632, pela população Guarani e paranaense que permaneceu na colônia indígena de Santo Inácio em meados do século XIX. O levantamento preliminar realizado nos mostrou a existência de material lítico em grande quantidade, composta por mão de pilão, machados, rapadores, pontas de flechas, lanças, entre outros. Também observamos a existência de material cerâmico, da cerâmica Guarani, conforme constatado através dos acabamentos de superfície, liso, pintado, corrugado, ongulado, etc. E no formato de vasilhas, cambuci, iapepó, ianhetá, etc. E inúmeros fragmentos diversos. Também verificou-se a existência de cerâmica indígena neobrasileira, atestando o convívio entre jesuítas e indígenas. Também confeccionado com argilas, foram identificados diversos tipos de cachimbos utilizados pelas populações Guarani.